Olá, eu sou o Rocha, sou aluno do curso de especialização de desenvolvimento de sistema web e aplicativos móveis do Instituto Federal de São Paulo, campus Capivari. Hoje vamos falar um pouco sobre a atividade do módulo 3 da disciplina de aplicativos móveis, ministradas pelo professor Moisés Filho. Foi solicitado algumas modificações no aplicativo Serviço, desenvolvido em aula, para posterior complementação pelos alunos. O objetivo desse aplicativo, ou melhor, dessa atividade, é melhorar a configuração do token do aplicativo de consultas de CEP, acrescentar uma nova rotina de loading para informar o usuário sobre qualquer situação de demora no processamento das informações ou interrupção da internet. Acrescentar também outro serviço disponível na API Invertexto, criando os recursos necessários para o uso e apresentação. Enfim, então dessa forma foi feita a elaboração do código, com base no aplicativo inicial, para consulta de CEPs, e nesse aplicativo, obviamente, de CEP, a partir daí a gente criou aqui uma rotina para um outro serviço. Esse serviço seria a validação, consultar a validação de CPF e CNPJ. Então eu vou emular aqui, fazer uma breve simulação aqui no aplicativo para a gente testar aqui. Vou colocar um CPF qualquer, ou melhor, um CEP qualquer aqui. O aplicativo faz o processamento, faz a consulta e informa o endereço, na verdade, a cidade e o bairro. Aqui eu acrescentei também um botão Nova Consulta. Você clica e pode fazer uma nova consulta. E você limpa a tela, do caso. E eu acrescentei também um outro botão que aí seria para a nova rotina, o novo serviço escolhido. Nesse caso aqui, ele consulta CPF, valida CPF e o CNPJ. Então, vou digitar aqui um CPF, por exemplo. Então, ele traz aqui a informação do status, que o CPF é existente. Ele traz que ele é válido, o tipo, que é o CPF, e o número do documento. Se o usuário quiser consultar novamente, ele clica nesse botão Nova Consulta, limpa, e você pode digitar a partir daí, por exemplo, um CNPJ. Vamos pegar um CNPJ aqui para a gente fazer a consulta. Vamos pegar esse CNPJ aqui. Aí vamos consultar. E ele traz aqui a informação que é um CPF, é um CNPJ existente, é válido, tipo do CNPJ, e o documento, tipo é CNPJ, e o documento, o número do documento. Se por acaso o usuário digitar o número errado, mandar consultar, ele também emite uma mensagem informando que o CPF ou CNPJ, ali no caso 11 números para CPF, 14 para CNPJ. E se o CPF for inválido, por exemplo, ele também informa. Ele traz aqui a informação, que o número do documento é inexistente, ele não é válido,
o tipo dele é CNPJ e o número que foi digitado, né? Lembrando que aqui a gente já aplica aqui a rotina, né, de loading, né, que quando o aplicativo está em processamento, ele já coloca aqui a sinalização que o aplicativo está em processamento. E caso aconteça algum erro, ele vai emitir ali a mensagem conforme definida, para o usuário. Então, com relação ao aplicativo, é isso, né? São essas as informações. E vou falar um pouco sobre o código, né? O que a gente fez aí para dimensionar essas funcionalidades. Então a gente tem aqui, por exemplo, eu documentei para facilitar a informação, mas aqui você tem, por exemplo, a criação, né, a barra de progresso para iniciar o carregamento, né, a classe aqui é Progress Bar, né, aqui eu tenho uma melhor definição, né, do token, eu centralizei ele dentro do próprio código. Esse token aqui é o token, no caso, que consulta o CEP. Né. Outra informação importante, deixa eu ver aqui. Aqui é a ação do botão, né? Na verdade, do botão consulta, né? Nova consulta, né? Que limpa os campos e reinicia, né? O estado da tela para que o usuário possa digitar. Aqui você tem a criação, né, do cliente retrofit para comunicação com a API. Criei a instância, né, da interface com a comunicação, né, de comunicação com a API. Aqui eu preparo a chamada, né, do interpoint para consultar, o logrador, no caso o CEP, por CEP. Executa a chamada de forma assíncrona, sem travamentos. Aí é essa linha de definição, de código. Aqui eu já entro com o show load, onde passa as informações para o usuário em caso de demora de processamento, e a informação vai ser listada, e ele esconde aqui no caso, né, aquele, se for falso, ele esconde a barra de carregamento, né, quando a resposta chega. Caso a resposta seja inválida, aí sim ele exibe a informação formatada, né. E aqui, deixa eu me ver. Aqui tem ele esconde também, nesse caso aqui, ele esconde a barra de carregamento em caso de falha. E caso a resposta seja inválida, ele informa o erro para o usuário, no caso o erro de conexão, né? Esse erro de conexão pode ser falha da internet, enfim, aí teria que ser o que vai aparecer para o usuário, né, seria esse erro aí de conexão. E aqui ele exibe e oculta a barra de progresso, né, dependendo do estado do processo. Então essas foram as melhorias no aplicativo do CEP, né, que no caso aqui o arquivo é o main active.java. E agora a gente vai ver um pouco aqui do arquivo da nova funcionalidade, que seria ali a validação do CPF e CNPJ. Então, seguindo o mesmo raciocínio, né, eu adicionei aqui a questão do campo de entrada, né, para digitar o CPF. Toda essa parte aqui você já conhece, que é a parte de importação das classes. Aqui o campo texto, né, para exibir o resultado da consulta. Aqui eu já trago aqui a barra de progresso, né, que indica ao usuário que a requisição está em andamento, aí aquela questão do loading. O token, né, onde eu coloquei ele de forma também centralizada, no caso o token de autenticação fornecido, né, pelo Invertexto, é necessário para acessar a API, então ele ficou centralizado também dentro do código. Aqui define a questão do layout, né, do Active, né, a tela do CPF. Aqui
Aqui eu já trago, ele já associa os campos Java com os elementos XML, no caso das telas confeccionadas e configurações. Aqui a ação do botão consultar. Aqui é interessante que ele valida, né, o número digitado, correspondente ao tamanho correto. Aí caso seja válido, né, no caso ele tenha 11 ou 14, né, no caso 11 para CPF, 14 dígitos para CNPJ, né, ele consulta a API. Caso seja inválido, ele coloca ali, ele apresenta uma mensagem, né, CPF deve ter 11, né, dígitos, CNPJ 14 dígitos. O que mais? A ação aqui, né, do botão nova consulta, né, que limpa a tela e reinicia no campo de entrada. Aqui ele limpa o campo de digitação, né, limpa o resultado exibido e coloca o cursor de volta no campo de entrada. O que mais? Aqui o método responsável por consultar a API em Vertexto, né, usando aqui o retrofit. E aqui recebe o número do CPF e retorna os dados validados. Aqui a configuração do retrofit, a comunicação no HTTP, né, com a API. Cria a instância de interface da API, prepara aqui a chamada, né, do endpoint para validar o CPF e o CNPJ, ou o CNPJ executa a chamada, né, de forma assíncrona, sem travar, aqui no método call. Resposta válida, ele extrai os dados e exibe na tela. Aqui ele passa o input, né, original para determinar o tipo, né, se é CPF ou CNPJ. E aqui a resposta, né, inválida, no caso, mostra o erro no caso de resposta inválida, mostra o erro ao usuário. Mostra também o erro de conexão, a internet ou problema de servidor. Aqui é o caso justamente do load, né, que vai mostrar em caso de demora ali do processamento, essa informação de erro de conexão. O método, né, que vai formatar e retornar, o método, na verdade, para formatar os dados e retornar pela API antes de exibir ao usuário, né. Mostra aqui o status de validade, o tipo, né, se é CPF ou CNPJ, e o número formatado, no caso o número do documento. Né. Aqui ele já verifica nessa string, né, verifica a existência, aqui ele determina o tipo, e por fim é o método que auxilia aqui e controla a exibição da barra de carregamento. No caso ali, ajudando na informação do usuário. Basicamente, as alterações que ocorreram foi a criação de um novo token, né, na API, no site da API em Vertexto. Então, criei um novo token lá. Fiz algumas alterações no ActiveMen.xml, né, para a criação das telas do aplicativo. E criei um arquivo ActiveCPF CNPJ.xml, também de criação das telas, né, para funcionalidade de validação, consulta e validação do CPF e CNPJ. Com base nessas modificações, né, e funcionalidades, eu queria também comentar justamente o que o professor sinalizou, né, a ideia, né, de como estava antes e o depois, né. Então, antes da melhoria, a gente tinha um sistema que consultava apenas o CEP, né? Esse sistema, ele tinha ali um token de código suspenso, né? O token da API estava misturado no código da Active, né? Dificultava aqui a manutenção também, né? Se precisasse mudar, por exemplo, né? Precisava alterar em mais de um lugar, né, o risco de exposição desnecessária da informação do token, sem feedback, né, visual durante a consulta, né, o usuário, caso demorasse ali o processamento, o usuário poderia ficar clicando e aí
ficaria acionando a API, né, desnecessariamente, podendo até travar o processamento do aplicativo, né? E o código estava menos organizado, eu dei uma ajustada e documentei, né? Aí depois a gente ficou ali com a situação de token centralizado, né? O token agora está na verdade, em um só lugar, né? Se mudar, basta alterar apenas uma linha de código. Uma outra questão é a questão do load, que foi colocado, né, para sinalizar para o usuário, aí com a classe ProgressBar. Foi adicionado ali o ProgressBar, né, no layout ActiveML. Durante a consulta, né, o botão é desativado, né, evita a questão de múltiplos cliques, como eu já falei. E o código está mais organizado, né? O código ficou mais organizado, né? Criamos os métodos showLoad, né? Enfim, isso deixa o código mais limpo, né? E reutilizado. Em resumo, pessoal, foi isso, né? A ideia de criação dessa nova funcionalidade e algumas modificações que o professor solicitou. Por hora, eu agradeço aí a atenção de todos, espero ter atendido as expectativas. Eu não conheço muito bem ainda a plataforma, mas estou me esforçando aqui para tentar construir dentro do que, teoricamente, foi ali a linha de informação, orientação do professor. Forte abraço a todos aí, fico à disposição.